a herança comigo? Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, insensato, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante por demais como a palavra de Deus ela se torna tão alcançável diante dos nossos olhos. Quando a gente tem a capacidade de perceber a palavra de Deus e diante dessa palavra perguntar: o que isso serve para mim? O que isso me ajuda como homem, como mulher? O que a palavra de Deus ela traz e que pode me ensinar? É interessante porque daí a palavra de Deus não se torna um peso. A palavra de Deus não se torna uma realidade para colocar na vida do irmão. Porque é fácil ouvir a palavra de Deus e dizer: tá vendo? Serviu para você. Você entendeu? Não é para o outro entender. Não é para servir para você. A palavra de Deus, quando ela é direcionada, ela tem que servir para mim. O que essa palavra fala para o Padre Emerson? Porque no final das contas, quando tiver o meu face a face com Deus, e cedo ou tarde, toda essa realidade, toda essa vida, ela se apresenta. Antes de vir para cá, eu fui num velório de uma menina de 30 anos. E ali eu rezava, eu pedia, mas ali eu me questionei muito hoje de manhã. E se fosse a minha vez? E se fosse eu? Mas não por medo, não para fazer a minha vida virar uma vida chata, uma vida pesada, não, pelo contrário, aonde ainda eu não intensifiquei a minha vida, aonde ainda eu não vivi a plenitude das minhas escolhas, aonde ainda eu preciso brecar um pouco a minha vida e perceber pelo retrovisor da minha consciência aonde eu errei. O que eu como padre, ainda como homem, eu preciso consertar? Aonde é preciso fazer um check-up, uma revisão no motor da minha história? Aonde ainda tem um barulho, que tem alguma peça solta, que não dá para acelerar demais, mas que eu preciso parar, que eu preciso perceber qual é a colheita que eu vou fazer quando a minha hora chegar. E aí a gente começa a perceber que de fato a palavra de Deus, principalmente a de hoje, tudo passa. Tudo passa. Maldito homem que confia no próprio homem. Feliz aquele que confia e deposita a sua esperança no Senhor. Porque a natureza humana, a minha natureza, a tua natureza, ela falha, faz parte.
ela falha, ela vai te deixar na mão, mas a confiança nessa fé e nesse Deus que me fortalece e me levanta, Ele me faz acreditar, é possível continuar a minha estrada, é possível, e aprender com os meus erros, e perceber qual é a peça da minha engrenagem que precisa de um cuidado maior. Eu começo a afinar o barulho da minha vida com a realidade da palavra de Deus que me norteia. Tem algo que está fora dessa engrenagem, aonde eu preciso mexer, aonde que eu preciso parar. Aí a palavra de Deus de hoje vai dizer: ô Padre Emerson, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vazio se você não encontrar aquilo que te sustenta. A insatisfação, ela te persegue se você não encontrar aquilo que te fortalece, e ponto. E aí a gente para pensar quantas vezes de fato a gente vive em função de alguém. O que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim, o que estão falando de mim. Dane-se, dane-se o que estão falando de você. A realidade é o que você fala de você, é o que eu falo de mim, mas não com palavras, mas com atitude, com o comportamento, com o dia a dia. A vaidade, ela te arrebenta, e muitas vezes nós temos a capacidade de cuidar tudo do nosso externo, de recalchutar a nossa vida. E quando se fala que a vaidade passa, não é que Deus está dizendo seja relaxado, seja um largado, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque você é templo vivo do Espírito Santo. Então não é para descuidar do teu templo, não é para descuidar do teu corpo, da tua mente, não é. Mas isso não é o fundamental. A rocha que te sustenta é aquele que te fortalece. E aí a palavra de hoje pergunta para você, como pergunta para mim: qual é o teu tesouro? Aonde está o teu valor maior? Qual é o teu tesouro? Porque você me diz aonde está a tua meta, qual é o teu destino. Que aonde tiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração, é ali que vai estar os nossos objetivos. E o desafio é não colocarmos o nosso tesouro em realidades que se perdem. É interessante, na fazenda, da esperança, eu escuto muito a juventude que vai para a recuperação das drogas e para tentar se reorganizar. E nas nossas conversas, a gente sempre ouve: padre, eu quero reconquistar a minha esposa, eu quero reconquistar a credibilidade dos meus pais, eu quero a minha moto, eu quero reconquistar meu trabalho. E eu costumo sempre dizer: se você não reconquistar Deus na tua vida, você vai conquistar tudo de novo, mas cedo ou tarde você perde. Porque do que adianta ganhar a nossa vida, ganhar as nossas realidades, se nós não tivermos aquilo que nos sustenta? Aí a beleza de São Paulo, na segunda leitura de hoje, vai dizer: filho, filha, busque, aspire as coisas do alto, busque aquilo que te fortalece, tenta buscar aquilo que te dá a fortaleza que você necessita. Não se perca naquilo que tira a tua atenção. Não permita que nada e ninguém possa roubar a tua determinação, porque é isso que vai te dar a tua fortaleza a hora que a vida te bater. E é aí que você vai entender que pode cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda. É aí que você vai ficar de pé, porque talvez a escolha que você fez não foi por aquilo que passa, mas foi por aquilo que permanece. E essa realidade, a gente começa a perceber a grandeza de um Deus que não desiste de nós, e de um Deus que
de uma maneira incansável, Ele nos dá a grandeza e a fortaleza de acreditar que com Ele tudo é possível, e eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí a gente vai entendendo essa presença da palavra de Deus que nos orienta. A palavra de Deus que vai dizendo para cada um de nós, de fato, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Aí a gente entende o evangelho de hoje, que é belíssimo. O evangelho de hoje, ele pede para você não ter uma vida egocêntrica. O mundo não gira em torno do teu umbigo. O mundo não gira em torno das nossas necessidades. Porque a partir do momento que eu perder a sensibilidade de sentir o outro, eu me torno maquiavélico. Para atingir os meus fins, eu sou capaz de justificar todos os meus meios. Então eu perco a sensibilidade humana, eu perco a capacidade de sentir com o outro, eu perco a capacidade de ser homem, de ser mulher, porque aquilo que gira é aquilo que eu quero conquistar. Aí nós estamos perdidos. Percebam o evangelho. O cara falava sempre o quê? Os meus bens, a minha vida, o meu celeiro, aquilo que me importa, dane-se os outros. Não, a palavra de Deus nos pede uma fé cristocêntrica, ou seja, Cristo deveria ser o centro da nossa existência, Cristo deveria ser o centro das nossas escolhas, porque na medida que eu sou capaz de amar a Deus acima de tudo, com toda a minha alma, com toda a minha inteligência, não só quando me interessa, eu não sou capaz de desprezar e ser insensível com ninguém que passar do meu lado. Que Deus nos dê essa coragem, que Deus nos dê essa força de fato fazer a escolha por Ele por primeiro, porque certamente escolhendo Deus por primeiro, eu nunca vou ser capaz de excluir alguém da minha vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. No nosso ofertório, as nossas preces, ao invés de nós rezar as preces já